Pois é, estamos em plena comemoração ao Dia da Árvore, data extremamente importante. Também estamos comemorando aí o início da primavera, né? O início de um novo ciclo. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o professor Luiz Carlos, professor Ulisses. Professor, vamos falar a respeito do Dia da Árvore. Ele é um dia realmente importantíssimo para o calendário envolvendo o meio ambiente, né? O Dia da Árvore, ele vem a juntar, né, com o início da primavera. Então, no Brasil, como a gente tem essa sazonalidade climática, então a gente tem 6 meses de chuva e depois o período da seca, é nesse período, então, que se comemora o Dia da Árvore, né? Ninguém questiona a importância de uma árvore. E é nesse período, então, por exemplo, que a Secretaria do Meio Ambiente, então, ela vem convidar a população para adquirir as árvores que a gente tem no viveiro. E nesse período de 6 meses, que vai de setembro até março, é o período em que a gente orienta para fazer o plantio, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, a gente tem lá as árvores, o cadastro é muito simples de fazer, a pessoa vai, recebe gratuitamente e recebe também as orientações para fazer o plantio. Então, esse dia é muito importante, né? Ele é comemorado de várias formas, de vários jeitos, em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil é colocado nesse período, porque coincide com o início das chuvas. E a gente faz esse convite para a população, não deixar de plantar uma árvore. Então, se você tem um espaço, se você tem a oportunidade, plante uma, duas ou mais, né? A natureza e a população agradece. Professor, o senhor é biólogo, vamos falar em termos da questão realmente da biologia envolvendo as árvores. O que realmente merece destaque em comemoração a esse Dia da Árvore? A importância dela, né, no ecossistema, o vegetal ela é a base de toda a cadeia alimentar e desempenha papéis assim que são significativos para nós. Por exemplo, dentro de um perímetro urbano, né, existe a necessidade de você ter mais áreas, né, com mais árvores, né, porque essas árvores aí elas vão contribuir para a qualidade ambiental do município, elas são elementos muito importantes para fazer a regularização do microclima da cidade, elas atuam dando um conforto térmico melhor, mais agradável, né, tanto é no período da seca aí todo mundo fica doido, né, procurando aí uma árvore, uma sombrazinha aí, né, para se aliviar do calor intenso, né, além de contribuir também para ser uma barreira física, né, contra vento, né, a gente tem visto tantas reportagens aí que mostram, né, o avanço das queimadas, aqueles redemoinhos que são formados nos locais lá, né, que tem gerado alguns transtornos, né, e as árvores elas atuam como uma barreira física tanto para o vento quanto também para a chuva, que quando vem aquela chuva com grande intensidade, né, com índice pluviométrico alto, né, o que acontece, né? Se não tiver árvore ali ou uma cobertura vegetal, o solo é extremamente afetado por isso, né? Gerando erosão, gerando assoreamento, gerando o processo de lixiviação, de carreamento das partículas superficiais do solo. E isso tudo é prejudicial. Agora, professor, vamos ressaltar aqui que a questão da arborização é importante, mas precisa ser feita com responsabilidade também, né? O que é a responsabilidade? A pessoa tem que entender que nem toda árvore ela pode ser plantada, por exemplo, em determinados locais. Por exemplo, você não pode plantar um jatobá na via pública, né, que ela vai crescer. Então, a gente tem lá uma orientação técnica, né, de engenheiros florestais e também tem biólogos que vai falar qual planta ela pode plantar. Então, assim, a orientação ela vai ter. E as mudas também. Muitas vezes ela não vai ter aquela árvore que ela quer, porque elas são muito sazonais e o nosso viveiro ele tem uma capacidade pequena também. Mas, se ela saber esperar, por exemplo, a gente vai atender o pedido dela. Isso. No mais, para quem ficou interessado em adotar uma árvore, quer plantar uma árvore em casa, como fazer isso? É só ir na sede da secretaria, né? Ela vai preencher um formulário, ela vai deixar um telefone, um documento e vai assinar um termo de responsabilidade em que ela vai cuidar da árvore. Porque, como eu disse, tem um período de 6 meses de chuva, mas quando você tem o período de seca, pelo menos 2 anos depois ela vai ter que fazer o acompanhamento e molhar ela, porque senão ela não consegue desenvolver bem. Então, tem essa responsabilidade também.